Boa noite, companheiros e companheiras de luta. Hoje é dia 1, não é? Hoje é dia 1, dia da criança, dia de todas as crianças internacionalmente. Eu não poderia deixar de não fazer esse direito, porque hoje é um dia muito importante, e que estou a fazer esse direito tarde, sim, estou a fazer esse direito tarde, porque eu também tenho crianças em casa. Então hoje é um dia que os pais procuram fazer mais um daqueles dias que nós já temos feito no dia a dia, mas hoje, como é um dia especial, então eu aproveitei aqui, estar aqui com os meus, aproveitei aqui dar carinho, que até acharam que é demais, né? Hoje dia 1, dia da criança. E eu estou aqui a fazer esse direito para partilhar também com outras crianças e não esquecer daquelas crianças que se encontram neste momento em posição crítica, não esquecendo daquelas crianças angolanas em algumas partes do mundo que têm passado por muita dificuldade. Como mãe também estou aqui para fazer deste dia uma partilha com todos vocês. E não vou deixar de lembrar aqui uma das coisas que nós, como crianças, passamos, ouvíamos. Então, enquanto criança, eu nunca deixei de ser criança, porque eu sou a criança da minha mamã, eu sou a criança da minha mãe, por isso, diante da minha mamã, eu serei sempre uma criança, serei sempre um bebê. Diante dessa situação precária que algumas têm passado, principalmente no nosso país, que é Angola, eu estou atenta também em alguns direitos que algumas pessoas vão fazendo. Principalmente em telas televisivas que é da TPIA. Eu me deparei ali com um programa feito apenas o dia de hoje, Dia das Crianças, e eu fui vendo que o programa girou em torno dos filhos dos apresentadores, girou em torno dos filhos dos famosos, dos tais dito famosos em Angola. E eu disse, por que não a TPI fazer programas direcionados às crianças, mas distribuindo em cada localidade ou em cada município, sair equipes preparadas para esse dia, tanto quanto incluírem as crianças de rua. Diante deste meu reparo, eu disse que eu não poderia deixar de não falar, porque as únicas crianças em Angola não são só apenas os filhos dos famosos, os tais filhos das tais figuras da elite, porque o que nós temos visto aqui é que em Angola já não existe programas para crianças, já não existe músicas para criança. Ultimamente as crianças se tornaram adultas antes mesmo de chegar o seu tempo. As crianças se tornaram
idosos antes mesmo deles chegarem a essa fase. Quem são os causadores disso tudo? É as pessoas que têm governado o nosso país, porque são eles que detêm todas aquelas instituições que em Angola. E são eles também que deveriam estar atentos em relação aos programas, em relação às músicas que vão passando diante das televisões, diante das rádios, se condiz com a idade daquelas crianças. E eu lembrei aqui, porque eu durante esses anos todos, nunca deixei de não lembrar das músicas que enquanto criança ouvia, nunca deixei de esquecer toda aquela vivência que eu tive enquanto criança, enquanto adolescente, porque nós fomos felizes, naquele tempo fomos um pouco felizes. Por quê? Porque nós tínhamos as músicas que eram direcionadas para aquela hora, para aquele momento, para aquelas crianças, e tínhamos também um momento de convívio entre crianças. O que eu tenho visto aqui é que nós em Angola perdemos todo este conceito de ser criança, perdemos o direito de o ser, perdemos o direito de ser uma criança feliz, porque nos últimos anos temos acompanhado aqui a situação das nossas crianças em Angola, que tem sido um puro inferno. Eu digo um puro inferno porque as crianças não têm direito. As crianças são tratadas como trapo, as crianças são tratadas como lixos descartáveis, as crianças não têm tido um internamento digno, não têm tido uma educação uma educação que tem a ver com a nossa fase, com a nossa primeira diga só aí para desligar, só favor. Que eu estou no direito, estou aqui a fazer um direito rápido para mim não estar aqui há mais tempo. E eu tenho me deparado com essas situações e todos nós que temos feito então as nossas presenças em algumas situações, em algumas manifestações, nós temos que estar atentos e nós temos que estar bem direcionado diante das nossas lutas. Nós não podemos estar a esquecer que neste meio existe crianças que pedem socorro, porque as nossas crianças angolanas estão num momento de sufoco, que eles não conseguem ter aquilo que lhe é de direito, não tem uma vida sossegada. As crianças ultimamente se tornaram idosos, as crianças estão preocupadas a irem procurar como podem ajudar as suas mães, ou as mães são obrigadas a empurrar os filhos nos mercados, são obrigadas a empurrarem os filhos para ir procurar o pão de cada dia, que as nossas crianças ainda diante destes últimos anos têm sofrido, têm passado por muito, têm comido o pão que esses governantes têm amassado até os dias de hoje. E o que eu tenho reparado aqui é diante das nossas lutas não são incluídos as nossas crianças. As pessoas não lembram o quanto tem crianças nesse meio. Por que eu digo, por que eu tento mais ou menos reforçar aqui, chamar a atenção também aos nossos manos, os tais ativistas que têm organizado manifestações, tanto quanto aqueles que se dizem que lutam pelos direitos humanos. Se nós
não conseguimos incluir as crianças dentro das nossas lutas, não conseguimos incluir as crianças dentro desse projeto que é o projeto Salvar Angola, então nós não estamos a fazer nada. Porque nós não estamos aqui para puxar a brasa em direção a alguns partidos, não. Nós estamos aqui, temos que ser pessoas sérias diante de algumas situações. E o que se vê aqui é que as nossas crianças têm sido os modelos mais frágeis e fracos a serem usados, apenas têm sido usadas essas crianças diante de algumas manifestações, de algumas, não é manifestação, mas de algumas campanhas eleitorais que muitos não conseguem falar sobre essa situação, tanto quanto em ambas as partes, se as pessoas prestarem bem atenção em relação às campanhas, vamos nos deparar todos com crianças vestidas no meio desses partidos, fazendo então de enchente, como se fosse as campanhas mais lotadas do mundo, mas não. Estão incluídas lá crianças dentro dessas caminhadas políticas, estão incluídas crianças dentro dessas campanhas eleitorais. Tive uma vez já que eu referi-me a essa situação, mas quase que a pessoa em questão achou que eu estava a falar uma coisa sem nexo. Não. São coisas que eu tenho reparado. Nós temos que reparar, nós temos que estar atentos em certas situações. As nossas crianças não podem serem usadas apenas para que vistam as camisolas dos partidos, para que estejam ali para preencher o espaço destas mesmas caminhadas. Hoje é o dia da criança, sim, é o dia da criança, mas temos crianças a passar por muito sufoco. Há crianças que sem teto, crianças que não têm um carinho maternal, criança que não tem carinho paternal. Há pessoas que têm posto, que têm feito filhos, mas não sabem educar, não sabem cuidar, não sabem acarinhar, não sabem atender o ponto de vista dos seus filhos. É daqui onde nós também temos que prestar bem atenção, porque também não adianta nós estarmos aqui sempre a vir para as redes sociais. Quando chega o dia 1 das crianças, nós todos queremos postar dia 1 das crianças, nós todos queremos postar uma fotografia. Há pais até que nunca mais viram os seus filhos e apenas por fotografia eles postam, passando então a ideia de que são carinhosos com os seus filhos, mas há pais que não merecem ser pais. Há famílias ali, há mulheres que também não mereciam ser mães, porque há muita gente a chorar por filhos e não conseguem ter apenas um. E é desta forma que eu entrei aqui. Entrei tarde, sim, mas que não deixo de chamar aqui a atenção nestas situações. Também quero chamar aqui a atenção aos tais governantes para que as leis sejam reforçadas. Que quando existe nos meios sociais as tais consideradas elite que têm tido um papel péssimo diante dos menores, e alguns deles até têm feito coisas que não deveriam fazer diante dessas crianças.
porque são essas pessoas que têm alterado o comportamento das nossas crianças, são esses tais políticos, são esses tais generais, são esses tais representantes de algumas instituições que têm dito que nos representam diante do exterior, e que essas pessoas é que têm mais manchado a vida, essas pessoas é que têm destruído a vida das nossas adolescentes, porque é desta forma que eu venho aqui, dia 1 de junho, dia das crianças, internacionalmente, sim, e não podemos fazer com que esse dia passe em branco. Passa em branco. É este momento que nós temos que estar atentos, é esse momento que nós temos que ter coragem de vir aqui às redes sociais, chamar a atenção a esses governantes, para que as nossas crianças sejam salvaguardadas, para que a justiça seja pesada, para que a justiça seja dura para aquelas pessoas que têm maltratado, que têm violado, que têm feito das nossas crianças escravos. E é desta maneira que eu entrei aqui, chamando atenção, não deixando de felicitar as nossas crianças, tanto quanto aquelas que se encontram no seio das suas famílias, tanto quanto aquelas que se encontram nas ruas, tanto quanto aquelas crianças órfãs de pais, de pai e mãe, tanto quanto aquelas crianças que nesse momento sofrem de algumas patologias, patologias raras, tanto quanto aquelas crianças que se encontram nos hospitais internados, que não têm tido um bom acompanhamento diante do Estado angolano, tanto quanto aquelas crianças que são deficientes, que perderam, que tiveram, por infelicidade, perderam um membro ou superior ou inferior, e que neste momento também não estão a ser acompanhados diante das instituições de direito. E é desta maneira que eu vou me referindo aqui, é desta maneira que eu vou passar a falar sobre crianças. Não preciso estar aqui o dia todo para falar delas, mas que eu até poderia fazer um vídeo e apenas ia tirar nas redes sociais, mas eu preferi mesmo assim fazer com que o dia das minhas crianças fosse partilhada com outras crianças, e que a TPIA não pode estar só apenas focado em fazer programas direcionados com os filhos dos tais apresentadores, com os filhos das tais elites, num círculo fechado, porque o que eu continuo a ver ali é que esses dias são brindadas são feitos num circuito fechado, que as pessoas, que a outras crianças de rua não têm acesso a esse dia, pelo menos um dia diante desse dia tão feliz que é o dia 1 de junho, o dia das crianças. O que nós temos visto aqui é que a maior parte dos jovens não falam sobre criança. É difícil falar sobre criança. É muito difícil falar sobre criança. Falar de criança exige muita responsabilidade. Falar de criança exige muita sabedoria. Mas que não precisamos ir ler livros para falar sobre criança. Não precisamos usar meios difíceis para poder então falar de criança. Nós temos que falar de criança de uma maneira simples, quem se sente tio ou pai ou mãe, e que tem feito um bom trabalho no meio familiar ou no meio entre mãe e filhos, pode muito bem falar um bocadito da sua experiência em relação ao dia da criança, como foi o teu dia, como será o dia da manhã, como será o dia como será daqui para o futuro.
E é desta forma que nós vamos estar aqui a falar. Não precisamos de ser todos, como é que eu vou dizer, intelectuais, como dizem ali, intelectuais, pessoas estudiosas. Não precisa, não precisa. Eu estou aqui a falar de uma forma em que tudo isto que eu venho falando sai de dentro. Não preciso estar aqui a estudar filosofia, não preciso nada de buscar coisas dentro de alguns livros, não. Eu estou aqui a falar simplesmente daquilo que eu sinto e daquilo que me chama, porque é desta maneira que eu tenho me comunicado em relação a algumas situações que têm ocorrido dentro do nosso país. E eu pensei assim, eu lembrei até aqui uma música que sempre fala comigo, fala comigo. Isso tem a ver com os meninos de rua. Menino de rua, ousa homenagem para esses miúdos. Fala comigo. Fala comigo. Homenagem para os meninos de rua. Esses programas do dia 1 deveria estar direcionado para esses miúdos. Para comer. Lugar. Fala comigo. Eu adoro. De rua, comida pra comer, em qualquer lugar. Fala comigo, eu adoro. Oh menino, oh menino. Para o mundo ouvir. Fala comigo, menino de rua.
Comigo. Dá. Perdoador. Oh menino, oh menino, oh menino. Uá, fala comigo, esplendor. Uá. Ai, 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 ai. É assim, é assim. Hoje é o dia da criança, hoje é o dia. Hoje é o dia da criança. E nós temos que começar a aprender a brindar esse dia da criança de uma maneira diferente. Não podemos só lembrar do MPLA, mas também temos que pensar diferente, fazer com que as nossas vozes sejam um veículo que possa mexer com a estrutura governamental em Angola, para que eles despertem em relação às crianças, que as crianças pedem socorro, que as crianças pedem um teto, as crianças pedem uma família, que as crianças pedem uma educação séria diante das suas idades. Porque essas crianças não conseguem falar, mas alguém tem que haver pessoas com coragem para poder então começarem a focar em assuntos das crianças, porque é um caso muito sério, é um caso que as pessoas não têm coragem de falar. E algumas pessoas acham-se que para falar sobre criança a pessoa tem que estudar sobre o assunto criança. Não, nós também podemos tirar as nossas experiências que temos com nossos filhos para poder então falar no assunto criança. E é desta maneira que eu encontrei para poder então fazer hoje dos dias dos meus também, porque acabam por ouvir também uma música que a gente ouvia nos anos atrás e que deixou na totalidade de se ouvir diante das plataformas ou diante das telas televisivas. E é desta forma que nós temos que começar a lembrar, a fazer com que a mente desses políticos sejam desbloqueadas e pensar criança, pensar a juventude, pensar para que essas tenham um futuro melhor, não só olhar pelos seus umbigos e não olharem ao redor, porque essas crianças, porque existe muita criança nas ruas, crianças, temos nos deparado com mães e filhos diante do lixo à procura de alimento. Por isso, nós que temos vindo a nos focar em algumas lutas, temos que começar a lembrar que Angola precisa de nós, estando fora ou dentro do país. Nós podemos sim fazer com que as nossas vozes cheguem até a esse parlamento, para que haja pessoas com coragem então para debater o assunto criança diante diante da Assembleia. É isso que eu tinha aqui a dizer, porque é tão triste quando
nós nos deparamos com instituições que dizem, que defendem, que têm defendido a causa das crianças, que essas instituições não têm feito, um trabalho profundo diante da situação das crianças angolanas, porque esses políticos ou esses deputados que dizem que representam o tal povo, esses deputados não conhecem as pessoas em questão ou as crianças em questão dos seus bairros. Se essas pessoas não conseguem meter o pé, nas ruas para procurar saber quais são as dificuldades que tem a comunidade, é claro que essas pessoas não têm feito um trabalho sério. É desta maneira que nós temos que começar a focar. Sim, ouvir algumas pessoas a falarem sobre crianças. É difícil falar sobre criança. É difícil falar sobre criança. Por isso é que muita gente tem dificuldade de falar sobre crianças. Nas nossas manifestações nós temos que começar a pegar aquelas fotos chocantes das crianças que têm passado por dificuldades, que têm comido no lixo. Quando nós estivermos de frente a essas instituições internacionais, nós temos que levar as fotos mais chocantes para que essas instituições então vejam que a criança africana tem sido maltratada perante aos seus representantes, que são os tais políticos. É desta maneira que todos tínhamos que trabalhar. Não podemos só ir de frente em algumas instituições e não se lembrar das crianças, porque neste caso nós não estamos a fazer nada. O porquê? Haverá sempre uma pergunta ali, o porquê que eu não tenho falado muito sobre criança. Eu tenho falado sobre criança, mas eu tenho falado sobre crianças em uma outra página que eu falo de crianças que sofrem de anemia falciforme. E é desta maneira, porque eu até deveria estar a fazer este direito diante da minha outra página que fala de crianças com anemia falciforme, mas eu decidi fazer aqui porque, como posso partilhar daqui deste meu Facebook, que é o meu perfil, para lá, como poderia fazer de lá para partilhar então diretamente para cá. O que me leva a falar sobre criança? Porque diante da situação dos doentes cá, de junta médica que cá se encontram em Portugal, dentro do meio dessas crianças dentro do meio desses doentes existem crianças. Muitas dessas pessoas não sabem que essas crianças vêm acompanhadas. Então quem dá a cara sobre essas crianças são as mães. Mas algumas delas têm dificuldade de falar sobre o que elas passam diante dos processos de junta médicas. Tem crianças aqui que foram desvinculadas. A junta médica cá em Portugal diz que desvincularam essas famílias, mas não se lembram que dentro dessas famílias existe criança, que são essas crianças que eles já tinham que prestar atenção. São essas crianças que tinham que estar seguras diante do Estado. O Estado é o tutor dessas pessoas. Quando essas pessoas são retiradas diante dos seus países para que possam fazer tratamento fora do seu país do seu país de origem, o Estado não pode abandonar essas crianças. Um Estado que abandona crianças, que abandona os seus filhos diante desses países, é um Estado débil, um Estado irresponsável, um Estado que
que não está preparado para que dirija o nosso país. É uma tremenda falta de respeito, é uma tremenda falta de respeito diante dessas pessoas que têm passado por dificuldade, diante dessas pessoas que vêm de junta médica, dentro delas, temos crianças, temos muitas crianças que vêm aqui, que as mães acabam por estar, por procurar em outros caminhos para poder então sustentar os seus filhos. Muitas dessas também têm vergonha, muitas delas deixam os seus maridos, os seus filhos lá na sua pátria e acabam por se envolver então com outras pessoas aqui para poder sustentar, para poder fazer com que as suas, como é que eu vou dizer, as suas, como é que eu vou dizer, porque as pessoas têm gastos, as pessoas têm que pagar despesas, e essas pessoas quando vêm para aqui, vêm com a ajuda do Estado, vêm de junta médica do Estado, então o Estado não tinha que abandonar essas mães, não tinha que abandonar esse pessoal todo, porque é desumano um Estado maltratar os seus filhos. E é desta maneira que também as nossas crianças lá em Angola têm passado. Será que não há meios de como arranjar solução de recolher ou de recolher essas crianças que estão em cada ponto de cada província, nas ruas? Há solução. Se há dinheiros, se há tanto desvio de fundo, há tantos roubos, há tanta gente que enriqueceu ilicitamente, por que não ter uma verba para poder fazer com que essas crianças sejam acompanhadas, para que essas crianças tenham um futuro seguro, para que essas crianças tenham uma educação digna, para que essas crianças estejam diante de uma instituição sem estarem preocupados o que é que podem, o que é que não podem, ou o que é que vão comer amanhã. Angola, se dizem que Angola é um país rico, então é uma vergonha, é uma vergonha ver as nossas crianças a passarem por todo esse sofrimento, os hospitais lotadíssimos, as mães com seus filhos no colo, as mães para poder salvar o seu filho, as mães têm passado por eu digo, por sacrifícios, e tenho acompanhado também ali algumas situações de pessoas que se encontram internados, deitados no chão. Se Angola é um país rico, por que expor a situação dos angolanos desta forma? Por que não arranjar meios? Por que não arranjar mecanismo para que essas pessoas estejam acompanhadas com dignidade? Porque essas pessoas perderam, tanto quanto os políticos, tanto quanto aqueles que nos governam, que são as tais grandes elites. Essas pessoas perderam também a capacidade de organização. Se tu não consegues organizar a tua casa, como é que tu vais poder arrumar a casa do vizinho? Tu não consegues arrumar a casa do vizinho sem mesmo você organizar a sua. E nós temos visto aqui cada coisa que é mal projetada. Se tu não consegues organizar o transporte no seu país, mas tu consegues em, facilitar o outro país vizinho.
É aquela parábola que as velhotas, que as nossas mães sempre, ou que as nossas avós sempre diziam: primeiro tu tens que varrer a tua casa, só assim tu poderás ajudar o vizinho a varrer à frente da sua casa. É desta maneira que nós temos que começar a falar, porque é difícil. É difícil ser angolano. Estou a dizer, é difícil ser angolana, é difícil admitir que sou angolana e vendo o nosso país tão destruído, tão debilitado, tão desorganizado, porque é uma desorganização total. Se a população procura alimentação nas lixeiras, é claro que a casa está desorganizada. Quem são essas pessoas que deveriam organizar a nossa casa? São os tais governantes. Se os pais são desorganizados, como é que os filhos poderão ser organizados? É difícil. Por isso mesmo temos que começar a tocar nessa situação. Se o pai é desorganizado ou a mãe é desorganizada, os filhos nunca poderão ser organizados. É uma bagunça total dentro da casa, percebeu? Dentro de uma família. É desta maneira, porque se o governo é desorganizado, a sociedade civil também se encontra desorganizada. Nós temos que procurar pontes, nós temos que procurar uma forma de organizar então a nossa casa. Temos que organizar, nós temos que fazer com que a nossa casa seja não é um paraíso, mas que seja um sítio onde nós possamos no futuro poder descansar um bocadinho. Porque estender um colchão ou meter uma cadeira na rua, as pessoas já não conseguem ficar até às 8 horas na rua, porque nos anos atrás as pessoas conseguiam mais ou menos até às 18, 19 horas, 20, 21, 22 horas as pessoas conseguiam ficar nas ruas. Ultimamente as pessoas não conseguem nem ter esse lazer, nem mesmo já estar segura quando nós saímos das nossas casas para poder então procurar alimento para os nossos filhos. E as pessoas já têm aquele receio: será que eu vou voltar? Será que eu vou voltar novamente a ver os meus filhos? É desta forma que nós temos que pensar Angola. Nós não podemos estar só a nos atacar diante de alguns grupos. Nós temos que prestar atenção. Vamos pensar Angola. Vamos fazer com que as nossas vozes sejam vistas, sejam levadas a sério. Nós temos que ser pessoas dentro dos grupos que façam com que sejamos o exemplo. Não, temos que deixar essa maneira de nos atacar entre nós mesmos. Temos que deixar dessa maneira de ter inveja, invejar o outro. Temos que deixar desse hábito de impedir com que o outro não seja visto como pessoa do bem, porque algumas pessoas têm dificuldade quando encontram pessoas que estão inclinados em apoiar em algumas situações, em fazer alguns trabalhos sociais. Algumas dessas pessoas não gostam, se acham que estão a ser tirado o direito deles mesmos serem vistos diante de algumas situações. E é desta maneira que eu peço aqui que falemos mais sobre criança, falemos mais sobre a situação em que as nossas crianças já têm passado, porque é um sufoco, e para quem vai acompanhando, para quem presta atenção diante de algumas de algumas coisas que vão passando em Angola, as pessoas já não sabem o que fazer. De que maneira vamos lutar para libertar a nossa Angola? De que forma nós vamos lutar para que nós possamos então fazer com que o partido no poder seja a oposição? Temos que ser organizados. Temos que incluir também as nossas crianças dentro das lutas. Não podemos apenas estarem distraídos diante de algumas situações e não nos lembramos o quanto existem crianças a sofrerem,
a passarem por dificuldade. Existem crianças que não são bem tratadas dentro dos hospitais. Existem crianças com problemas de saúde crônicas que precisam ser acompanhadas, precisam ter a medicação diariamente para que essas crianças tenham uma vida mais ou menos digna. Existem crianças que têm pouco tempo de vida, mas também se nós procurarmos fazer com que essa criança tenha um acompanhamento mensalmente perante ou diante de um especialista, nós aí vamos fazer com que essa criança tenha mais um ano de vida, para que a família seja um veículo para outras mães, trocando então de opinião. É isso que eu faço diante da minha outra página, é troca de opinião, troca de experiência, o que passo, o que eu sei sobre a situação de anemia falciforme, fazer com que outras mães também aprendam. Ou fizemos então disto uma troca de experiências, porque é isso que nós precisamos entre angolanos, porque se nós ficarmos com ideias de que isto é para mim, apenas para mim, então vamos fazer com que a Angola esteja mesmo nessa posição, porque é desta maneira que eu vim aqui para poder então chamar a atenção que o Dia das Crianças não pode ser só as postagens que hoje é Dia da Criança, não pode ser só as postagens de fotografia ou quanto o meu filho está grande, não. Também tens que ser um pai presente, também tens que ser uma mãe responsável. Não basta só pôr os filhos no mundo. O Estado também não basta só ter instituições, mas que essas instituições não funcionam. Qual é o intuito de ter mulheres dentro dessas instituições? Não é falta de não ter mulheres dentro dessas instituições que defendem a causa das mulheres, que defendem a causa das crianças, que defendem as instituições que zelam pela criança em geral. O intuito de ter as mulheres é fazer com que essas mulheres falem abertamente sobre as crianças, sobre a mulher. As mulheres não podem estar fechadas num círculo ou com medo de focarem no assunto, no assunto que tem levado as nossas crianças ao abismo. Há muita mulher dentro das instituições que estariam ali para dar voz como mãe, como tias, como madrinhas também sentindo a dor das crianças de rua, sentindo a dor de algumas crianças que se encontram nesse momento sem teto, crianças órfãs. Há muita criança órfã, há muita criança que se tornou adulto antes do tempo, que vem cuidando dos seus irmãos sem apoios do Estado. É desta maneira que nós vamos estar aqui para tocar um bocadito em esses pontos. Existem poucos manos a falar de criança, existem poucos manos, e muitos deles com plataformas que deveriam estar a falar sobre criança. Falar de criança é difícil, eu vou estar sempre a repetir, falar de criança é difícil, mas que tiram um tempinho para poder então falar sobre elas, que tirem um tempinho para poder então fazer com que as crianças se sintam seguras, que haja pessoas com coragem para poderem falar. Há poucas pessoas a falar sobre crianças. O que nós temos que fazer aqui é, diante das nossas manifestações, usar as imagens, aquelas imagens chocantes, demonstrando o quanto as nossas crianças estão a passar por tanta dificuldade, por tanta miséria, que já ninguém consegue
Já ninguém consegue acreditar que essas crianças que essas crianças são crianças de um país tão rico. Olha, nós temos a fama, temos aquela coisa que Angola é muito rico. Angola é muito rico em minerais, sim. Angola é muito rico em rios, em lagos, em lagoas. Mas que Angola ainda, nos dias de hoje, Angola ainda Angola não consegue usar das suas, como é que eu vou dizer, das suas, dos seus recursos para fazer com que o povo esteja, para fazer com que o povo esteja, para fazer com que o povo, e é desta forma que às vezes quando eu já fico assim, já fico um bocadito chato, né? Fico triste por algumas posições aqui, por algumas situações que nós os angolanos temos passado. E acabo por ficar às vezes assim um pouco gaga, por isso é que às vezes também já tem me chamado ali de gaga, sim, porque isso me deixa triste, isto me deixa nervosa também, ver outras crianças que neste momento se encontram em situações péssimas. Por exemplo, aqui o Dia das Crianças, cada freguesia teve um programa, cada freguesia teve um programa. Hoje o Dia das Crianças foi feito, hoje o Dia das Crianças foi em cheio, percebeu? Cá em Portugal o Dia das Crianças foi em cheio. Por exemplo, aqui, eu estou mesmo ao lado do parque, não é? Ao lado do parque, a junta de freguesia preparou uma atividade para as crianças, com música, com carrossel, com doces, com muita coisa, percebeu? Por que não Angola? Por que não que esses dias algumas plataformas televisivas não preparam também para irem de encontro a essas crianças que se encontram nas ruas? Pelo menos uma vez na vida. Que esses dias não devem estar fechados apenas para os filhos dos apresentadores, nem mesmo para os filhos das grandes elites, como a elite da burrice, não é? Tinha que estar aberto, tinham que ir de encontro, bairro ou município a município, montarem programas para que essas crianças se sintam pelo menos felizes nesse dia. Porque muitas delas não sabem onde dormir, muitas delas não sabem onde tomarem a sua última refeição, porque é difícil ver crianças ainda. Nós temos acompanhado a situação de várias crianças em Angola. É triste quando nós nos deparamos com essa situação. E eu pensei que quando eu voltasse lá em Angola, encontrava aquilo uma mil maravilha, mas, meus irmãos, Angola precisa de ser resgatada. Angola pede socorro, os angolanos pedem socorro. Os angolanos estão perdidos, os angolanos não se reconhecem, os angolanos estão numa situação em que só pedem para dormir e acordar, percebeu? E também se a pessoa dormir e acordar é graças a Deus, porque não se sabe de que maneiras é que nós vamos conseguir resgatar Angola, porque os políticos, a olhos dos políticos, Angola está bom, Angola está melhor, Angola se encontra numa situação de mil maravilhas. Angola está um nojo, Angola está suja, Angola está destruída, o angolano não tem voz na sua própria pátria, o puro angolano não tem onde dormir. O puro patriota não sabe o que comer. O puro patriota não sabe o que fazer. É triste ver a situação dos nossos manos aí em Angola, mas nós também aqui na Europa não podemos deixar de não gritar.
porque é desta forma que nós vamos fazer, vamos contribuir também para o nosso país. Já estamos há anos fora do nosso país, mas nós não vamos deixar de não falar, vamos ter que começar a falar. Coragem, são poucas as pessoas que têm coragem de falar. São poucas as pessoas que têm coragem de mostrar a sua cara. São poucas pessoas que usam o seu próprio nome. São poucas pessoas que usam o seu número que mostra que sou eu mesma. Porque a maior parte das pessoas usam terminais fictícios, usam números desconhecidos, fugindo então sem coragem. Mas é desta forma que eu vim aqui hoje brindar com vocês aqui. Lila! É desta forma que eu vim cá brindar aqui com os meus compatriotas, chamar a atenção também. Não podemos só estar aqui a postagens e quando chega esse dia 1 de junho, dia da criança, não podemos só ficar, mete mais um bocadito aqui, não podemos só ficar por aqui, nós temos que começar a levar a sério as nossas lutas, com responsabilidade, com amor e carinho, porque também é preciso carinho, para estar dentro dessa luta também é preciso. E eu vou terminar aqui novamente, menino de rua. Fala comigo, dança contigo. Fala comigo. Minha tropa de choque já está ligada. Criança de rua, vamos viver. Tem comida pra comer. Lugar. Fala comigo. Oh menino, oh menino. De rua, viver, ter comida pra comer, por qualquer lugar. Fala comigo, exprime sua dor. Oh menino, oh menino. Rua, fala comigo, exprime sua dor, para o mundo ouvir.
Salvador. Fala comigo, tá sua dor. Oh menino, oh menino, oh menino. Rua, fala comigo, espreme o lodo. Tudo rua. É desta maneira que eu vim aqui a lembrar das nossas crianças, mas especialmente para as nossas crianças de rua, para as nossas crianças que se encontram num momento difícil, para aquelas crianças que neste momento se encontram hospitalizadas, para aquelas crianças que neste momento se encontram em tratamento cancerígeno, para aquelas crianças que sofrem de anemia falciforme, para aquelas crianças que neste momento não têm espaço, não têm sítio para dormir, para aquelas crianças que neste momento se encontram em pontos incertos, momento difícil, para aquelas crianças que não têm teto, para aquelas crianças que não têm onde comer, para aquelas crianças que não sabem o que virá amanhã, para aquelas crianças, para aquelas mamães também que têm passado por muito, também não vamos esquecer sobre elas. É desta forma que nós vamos estar aqui, nem que for um trecho, uns minutos, uma hora, para poder então lembrar do quanto as nossas crianças são importantes. Não estou a falar daquelas crianças da elite, eu estou a falar daquelas crianças que têm passado por dificuldade. Estou a falar daquelas crianças de rua. Estou a falar daquelas crianças que não foram lembrados, que neste momento, ou que hoje, no dia delas, tiveram não souberam não souberam o dia de hoje, porque o dia de hoje seria brindado de uma maneira se os nossos governantes estivessem atentos à situação das nossas crianças, porque essas crianças serão o futuro do amanhã, que essas crianças têm porque eu também ainda me sinto uma criança, diante da minha mãe eu me sinto uma criança, por isso que eu lembrei essa música hoje, direcionado mesmo para os meninos de rua. É desta maneira que eu me propus então fazer esse direito. Poderia até fazer de uma outra forma, meter um vídeo, aquilo que eu disse, fazer um vídeo, e não, eu preferi fazer assim então, porque senão tinha que ser feito de duas as formas. Um abraço forte para todas as crianças que se encontram neste momento internados, para aquelas crianças que se encontram neste momento nos sítios incertos, e fica aqui uma chamada de atenção para que eu vi ali alguém emocionado por ter sido homenageado com centro de produção televisivo. Eu espero que essa pessoa não seja só homenageado, mas que essa pessoa faça desta homenagem também incluindo então as crianças de rua, falar sobre as crianças de rua,
preocupar-se também sobre as crianças de rua, as crianças órfãs, fazer alguma coisa, falar o quanto a Angola se encontra numa posição lamentável, uma posição destrutiva do ser humano. É desta maneira que eu também venho aqui chamar a atenção para que essas pessoas, esses jornalistas, não fiquem sufocados a contar mentiras diante das suas atividades. Façam reparos também, não aceitam fazer com que as vossas informações sejam adestrada, porque é desta maneira que nós temos visto ali, alguns apresentadores são adestrados que não conseguem nem dar nem fazer uma crítica diante dos dirigentes políticos. Espero que vocês se apliquem mais sobre a sociedade. Espero que vocês também façam das vossas vozes um veículo para que o Estado ouça. Para que o Estado ouça. Também não vou deixar de focar aqui um bocadinho sobre a situação, o vídeo em que eu vi a cantora, como é que ela se chama então? Isso vai ficar para um outro dia, depois eu vou falar aqui um bocadinho sobre ela também, a posição dela na sociedade. É desta forma que eu venho aqui também apelar a outros manos que falem mais. São poucas pessoas que têm falado sobre a situação das crianças. Temos que estar mais focados em relação às nossas crianças, porque as nossas crianças pedem socorro, as nossas crianças precisam de ajuda. Um bem-aja para todos e até já.